E uma outra questão que está pegando no Congresso é a emenda PIX e o Supremo Tribunal Federal em cima dessa história. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reúne com líderes partidários para discutir uma reação contra essa decisão sobre as emendas. O Bruno Pinheiro está ao vivo e vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Como é que vai ser esse movimento por aí, Bruno? Está tendo outra movimentação também? Você está de olho? Fala. Além disso, eu já te respondo, mas Arthur Lira acaba de chegar aqui na Câmara dos Deputados e é justamente sobre isso que a gente está de olho. Eu vou tentar me aproximar justamente para a gente ter essa visão ampla aqui do presidente da Câmara dos Deputados. Ele vai, inclusive, conversar com jornalistas, mas enquanto isso, a gente já vai falando sobre a emenda PIX. Aqui ele chegou. Arthur Lira acaba de entrar aqui na Câmara dos Deputados, então vamos ver se ele vai conversar com jornalistas. Vai posicionando aí, Bruno, não se preocupa não. Posicione e vê se consegue conversar com ele. Vai lá, pode garantir o posicionamento se você precisar. Passou reto. Presidente, tudo bem? Tudo bem, presidente? A gente está ao vivo. O senhor fala com a gente um pouquinho, presidente, sobre a agenda da votação de hoje. Não, Bruno. Evandro, Arthur Lira não quis falar então, não quis responder. A gente vai acompanhando a chegada então do presidente da Câmara dos Deputados. A gente já havia comentado que a imprensa estava esperando. Até valeu a tentativa, mas o presidente não quis falar. Justamente sobre esse resultado, a discussão sobre as emendas, Evandro, aqui do Congresso Nacional, é visto muito mais como uma doação, porque os municípios não têm que ter nenhuma declaração ali, uma definição de onde se vem esse valor ou onde esse valor é utilizado justamente. E é isso que o ministro Flávio Dino acabou colocando em discussão, foi acompanhado também pelo ministro Gilmar Mendes. Na verdade, agora o Senado está numa discussão para tentar entender de que forma que haverá então uma legalidade. E aí justamente hoje, um pouco mais cedo, o deputado Danilo Forte fez uma discussão sobre o Congresso não ficar sobre a governabilidade de um presidente de plantão, de um governo de plantão em relação a esse orçamento, essa emenda que é repassada para os municípios e, na grande maioria, para os seus redutos eleitorais. Vamos ver. Na hora da gente amadurecer e entender que a casa que representa o povo brasileiro, os estados brasileiros, a Câmara dos Deputados e o Senado, pode fazer um orçamento 100% positivo e nós não ficarmos na vulnerabilidade, né, de um governo de plantão que muitas vezes tem dificuldade de governança, que muitas vezes ocasiona crises de entendimento, como nós estamos vivendo hoje. O senhor tem todo o mérito de ter inventado o PIX. E nós estamos pagando uma conta das emendas PIX, que nada mais é do que a incompreensão de como é que se dá a eficácia na execução dessas emendas. Evandro, além disso, também numa comissão, hoje um pouco mais cedo, o deputado Mário Montenegro chegou a falar também em acreditar que o Congresso vai dar uma resposta à altura de uma decisão do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. É realmente algo lamentável ver a decisão do STF fazendo essa interferência, mas certamente no dia de hoje ou no dia de amanhã o parlamento dará a resposta à altura dessa decisão do STF. De uma forma um pouco isenta, sem ser muito incisivo, na verdade, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também conversou hoje com jornalistas e disse que o Senado, o Congresso como um todo, está estudando uma forma também de dar uma resposta em relação a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. A proposição deve partir sempre do Senado e da Câmara, do Congresso Nacional como um todo, na compreensão de que emendas parlamentares são institutos legítimos de participação no orçamento por aqueles que são representantes votados pelo povo brasileiro, que têm a compreensão das necessidades dos muitos municípios e muitos estados do Brasil, mas ao mesmo tempo sempre se exigindo transparência, regularidade, previsibilidade, isonomia, né, que é algo que nessa discussão toda no Supremo Tribunal Federal tem se ventilado muito. Então nós estamos estudando uma apresentação de algum modelo que seja um modelo que possa garantir a participação parlamentar juntamente com o Executivo na definição orçamentária do Brasil, mas sempre primando pela qualidade do gasto público e primando pela transparência.
Evandro, e aí a gente aguardou então a resposta de Arthur Lira, o presidente da Câmara, que ainda não falou sobre este assunto, já está no plenário da Câmara. Puxa vida, Bruno, perdemos ali o sinal com ele, mas Bruno sempre aguerrido, né, tentando a informação ali na hora, ao vivo, correu atrás do presidente da Câmara, mas quando a pessoa diz não, é logicamente que a gente respeita, entrou no elevador, vamos ver se mais tarde ele conversa com a imprensa, se isso acontecer, Bruno Pinheiro estará lá e você acompanhará aqui por meio do nosso querido 3 em 1. Agora, pessoal, me chama muito a atenção as explicações e a revanche que busca o Congresso, em vez de simplesmente trazer a transparência que é necessária e que não deveria nem sequer ser exigida por meio de ação no Supremo Tribunal Federal. Não há nada mais óbvio do que a transparência com o uso do dinheiro público. Então, Danilo Forte, que é relator do orçamento, diz que o Pix é tão bom, foi criado pelo Banco Central, por que o Congresso não pode usar? A questão não é o fato de não poder usar o Pix como uma maneira de pagamento, não é mesmo, Zé Maria Trindade? A questão é você fazer o Pix e não indicar de onde vem, para onde vai, quem é o padrinho, por que mandou, por que é necessário. A forma como o pagamento vai ser feito, ninguém está questionando aqui não. Se vai demorar para acontecer, se vai ser boleto, se vai ser Pix, se vai ser transferência, se vai ser TED, né, que nem tem mais TED. Mas, enfim, a questão que se questiona é por que esse dinheiro está sendo enviado para aquele local, de onde partiu, de quem partiu, qual o motivo disso, Zé Maria? Isso é tão óbvio, né, que nós estamos vivendo um momento da história, sabe sim, que a gente tem que falar o óbvio e repetir o óbvio, né? Porque a Constituição fala nas transações do Estado, ou seja, entre Estados, tem que ser transparente e impessoal. Só falta o deputado ganhar um cartãozinho, né, e ele gastar 55 bilhões como quiser. E ninguém mesmo tem nada com isso. É mais ou menos assim, quer dizer, a forma de pagamento não interessa. Me disseram lá de que quando o Flávio Dino... Olha, o Flávio Dino conhece o caminho, conhece a estrada e conhece o destino, porque ele foi deputado federal. Exatamente. Ele participou ali do Congresso, foi governador, recebeu emenda Pix também, né? O estado dele, lógico, todos receberam, né? Então sabe onde os prefeitos colocaram o dinheiro. Ele está sabendo. E pediu ao Tribunal de Contas da União uma devassa nas emendas. É isso que está movimentando o Congresso Nacional. Esta possibilidade da devassa. E os deputados dizem, eu não tenho nada com isso. Meu papel é mandar o dinheiro e pronto, e lava as mãos. Não é assim. Tem que se responsabilizar. Me disseram que quando falaram para o presidente da Câmara, Arthur Lira, lá, isso naturalmente é uma brincadeira, né? De que iria cortar as emendas, ele fez, sabe, cachorro brigando por osso? Mais ou menos assim. As referências do Zé são as melhores. Agora, o Fábio Piperno, a gente está falando também de um outro parlamentar que mencionou ali, né? Achando um absurdo a interferência do Supremo Tribunal Federal e de que agora o Congresso preparará a resposta do tamanho que é necessária diante desse abuso, né? E aí talvez ele esteja se referindo ao abuso errado, porque até agora o que se questiona é justamente o abuso sobre a maneira como esse dinheiro é destinado sem que a gente saiba por quê, sem que a gente saiba para onde, sem a devida transparência. E Arthur Lira agora então deve fazer uma reunião para entender essa reação e preparar esse movimento. Agora, cabe algum movimento do Congresso agora diante desta situação? E a gente está falando também de um caso que, de certa forma, mexe com as digitais do governo, porque essa aí foi uma proposta de Gleisi Hoffmann, que teve relatoria de Aécio Neves. Então, vejam as combinações que acontecem diante do corporativismo e do interesse dos partidos sobre o orçamento. Então, vejamos, Vamos ler as sutilezas dos discursos de cada um. Né? É evidente que o Arthur Lira ele vai espernear, só que eu tenho muita dúvida se ele vai encontrar a solidariedade do Senado nisso. Até pela manifestação do presidente, do refinado presidente Rodrigo Pacheco. Sim. Posso até discordar dele muitas vezes, mas eu sempre afirmo aqui que eu acho que essa é uma estrela em ascensão na política brasileira. O que ele está dizendo? Olha, o instituto, o recurso das emendas, ele é legítimo, os parlamentares, eles conhecem as demandas de cada região, então é importante que eles as apontem, mas
até em nome da transparência, vamos então procurar uma alternativa, uma proposta para apresentar, né? Ou seja, ele não está dizendo, não, salve o Pix é nosso e ninguém tasca, né? A gente faz o que bem entende com as emendas. Vai por um outro caminho. E vejam só, eu gostaria que o eleitor anotasse os nomes desses 2 parlamentares que estão aí defendendo a falta de transparência. Porque o mecanismo utilizado hoje, ele pode ser tudo, menos transparente. Então, mais 2 parlamentares se manifestaram na contramão da transparência. E eu acho que a pior coisa que poderia acontecer para eles e para tantos outros que defendem a manutenção dessa prática hoje adotada é exatamente o ministro Flávio Dino. Porque, como eu disse aqui um dia desses, o ministro Flávio Dino, ele provavelmente vai entrar para o Guinness como o único personagem da história a, num período de 1 mês, 40 dias, fazer parte dos 3 poderes. Ele era ministro da Justiça, passou pelo Senado e depois foi para a Suprema Corte. Fora isso, acumula, entre outras experiências, a de governador, a de deputado e, portanto, ele conhece muito bem essa engrenagem. E é óbvio que ele também está visualizando nisso uma possibilidade de mostrar, não só para o Congresso, mas até mesmo para a sociedade, olha, vocês que desconfiam de mim, eu tenho agora uma boa causa para poder passar limpo uma série de coisas estranhas que vem acontecendo nesse país. Agora, Gustavo Segré, a gente está falando também de uma situação em que o governo federal está sendo pressionado porque acreditam que o próprio presidente da República tenha articulado de alguma forma que essa situação fosse parar no Supremo Tribunal Federal para retomar um pouco do controle sobre o orçamento que hoje está na mão do Congresso Nacional. E aí os aliados do presidente da República têm aconselhado ele a mediar, pelo menos, né, esse conflito, a tentar ajeitar a situação para mostrar, olha, não tenho nada a ver com isso. Você acha que pode colar? Mas olha como é curioso. Estamos falando que o presidente eventualmente pode ter feito uma intervenção em que a situação é válida. Eu parabenizo ao ministro Flávio Dino e eu me escuto e digo, não é possível que esteja falando isso. Mas ele está certo, pelo motivo errado. Ou seja, o motivo não é então priorizamos e preservamos e defendemos a transparência. Não. O motivo seria, se essa menção da intervenção do presidente fosse válida, estamos querendo buscar uma questão que pareça ser uma defesa da transparência, mas na realidade o que queremos é retomar o controle das emendas. E aí vem apenas uma reflexão para a nossa audiência. Olha aqui, qual seria o motivo desses 2 deputados defender o que é indefendível, indefensável? De dizer, se eu sou um deputado que tenho possibilidades de pegar dinheiro público e mandar para algum lugar para eventualmente ajudar a minha base aliada, qual seria um motivo para não justificar e mostrar para a população que sou eu que estou mandando para essa região, quando isso vai me favorecer politicamente? Se eu mando para outro estado que não tem nada a ver com a minha base aliada, já parte de uma premissa meia confusa. Se eu mando para aqueles que são a minha base eleitoral e eu não aviso que sou eu que estou mandando, me desculpem os deputados e os senadores, tem falcatrua no meio. Não tem outra explicação. Por que eu seria tão humilde de eu, sendo político que tem uma vantagem perante o eleitor, de mandar recurso público para esse eleitor sem dizer que fui eu que mandei? Não tem nenhuma lógica. Do ponto de vista de nenhuma forma que possamos entender como isso lógico. Então, tem que ter transparência sim. Lamento se teve uma intervenção do presidente, porque é um bom motivo, só que pela situação errada. Arremate, Gani. Exatamente. Por exemplo, se o Piperno pegar o dinheiro dele e gastar e fazer um Pix da maneira que ele quiser, para pescar, para tomar o caldo de cana dele com o Bolsonaro, eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque o dinheiro é dele. Então eu não vou exigir transparência. Agora, quando se trata de dinheiro público, a transparência é fundamental. O problema fiscal do Brasil
não é só um problema do excesso de gasto. É claro que também há muito desperdício na máquina pública, mas há também a qualidade do gasto público. E essa qualidade, má qualidade, está ligada à falta de transparência do gasto público. Isso que ocorre com as emendas, Evandro, é um problema no Brasil inteiro. A gente não tem ideia como o nosso dinheiro é gasto. E o brasileiro não tem muita consciência, infelizmente, porque falta educação financeira nesse país, noções básicas de economia, de que o dinheiro do governo é o nosso dinheiro por meio de impostos ou contraído por meio de empréstimos junto com a sociedade. Então é nosso. E por isso que a gente tem que ter um zelo muito grande por esse recurso. Agora, em relação à motivação, concordo absolutamente aqui com o que o Segré trouxe. Não dá para descartar esta hipótese da digital do governo federal. Até porque quem é que está colocando essa ação em prática? Flávio Dino, que foi justamente, calma aí, indicado pelo presidente e que era ministro da Justiça, um homem de confiança. Estou só falando que isso é uma hipótese plausível, não estou dizendo que é. E que conhece todos... E que conhece todo o meandro. E aí tem uma informação hoje que é muito importante. Já houve o bloqueio das emendas de comissão. O governo falou, não vou pagar enquanto não resolver. Então bloqueou. Agora, a motivação pode ter sido errada, de cunho político. Concordo absolutamente com o Segré. Agora, o resultado final é bom, porque no final das contas a gente quer transparência do dinheiro público. Arremata, Piperno, porque eu tenho que trazer uma nova informação aqui agora para a gente debater antes do intervalo. Claro, é difícil a gente saber a motivação, mas de qualquer forma, isso não significa que o governo vai conseguir pegar para ele esses recursos. É aí que está o presidente, principalmente... Mas já bloqueou, Piperno. Não precisa pagar para ele. Em algum momento ele tem que pagar. Mas em algum momento ele vai ter mas a gente não sabe utilizar como moeda de troca. Vai usar como moeda de troca. Não, aí que está o negócio. Mas já segurou. Já falou, não vou pagar. Mas em algum momento ele tem que pagar.